Moralidade criativa. Talvez seja um paradoxo falar em moralidade criativa, pois moralidade vem de uma palavra que significa costumes e convenção, a padronização da vida em regras. Mas a moralidade também acaba significando o papel do amor nas relações humanas, e nesse sentido podemos falar em uma moralidade que seja criativa. Santo Agostinho a descreveu como ama e faça o que quiseres. Mas o problema sempre foi como amar o que não gostamos. Se a moralidade é a arte de conviver, fica claro que regras, ou melhor, técnicas, têm um lugar nela. Pois muitos dos problemas de uma comunidade são técnicos. A distribuição de riqueza e população, o gerenciamento adequado de recursos naturais, a organização da vida em família, o cuidado com os doentes e com os deficientes e a adaptação harmoniosa de diferenças individuais. O moralista é, portanto, um técnico que é consultado sobre tais problemas como se consultaria um arquiteto a respeito da construção de uma casa ou um engenheiro a respeito de erguer uma ponte. Como a medicina, o ofício de sapateiro, a culinária, a alfaiataria, a agricultura e a carpintaria, conviver demanda um certo know-how, demanda a aquisição e uso de certas habilidades. Mas o moralista se tornou, na prática, muito mais que um consultor técnico. Ele se tornou um resmungão. Do púlpito ou do escritório, prega para a raça humana, soltando elogios e recriminações, na sua maioria, como fogo da boca de um dragão, porque as pessoas não aceitam um conselho. Elas perguntam como é melhor viver nessa ou naquela circunstância. Ele diz, e parecem concordar que esteja certo. Mas depois elas vão embora e fazem algo diferente, pois acham que o conselho dele é difícil demais, ou porque têm um desejo forte de contrariar. Isso ocorre com tal regularidade que o moralista perde o controle e começa a chamá-los de nomes feios. Quando não adianta, ele recorre à violência física, implementando seu conselho com policiais, punições e prisões, pois a comunidade é seu próprio moralista. Ela elege e paga juízes, policiais e pregadores, como se dissesse, se eu extrapolar, por favor, me dê um chute. À primeira vista, o problema parece se reduzir a isso. A moral serve para evitar uma distribuição injusta de prazer e de dor. Quer dizer que alguns indivíduos só vão se submeter ao sacrifício sob ameaça de ainda mais dor, caso não cooperem. Isso se baseia na suposição de que cada um cuida de si e observa os interesses da comunidade só na medida em que sejam obviamente seus próprios interesses. Dessa suposição, os moralistas desenvolveram a teoria de que o ser humano é basicamente egoísta, ou de que tem uma inclinação inerente para o mal. O ser humano natural vive por uma única razão: proteger seu corpo da dor e associá-lo com o prazer. Como só pode sentir através do próprio corpo, tem pouco interesse no sentimento de outros corpos. Portanto, só se interessa por outros corpos sobre estímulos de recompensa e punição, ou seja, através da exploração do seu próprio interesse no interesse da comunidade. Felizmente, o problema não é tão simples assim, pois, entre outras coisas que dão prazer ao ser humano, se encontram as relações com outros seres humanos. Conversar, compartilhar refeições, cantar, dançar, ter filhos e cooperar no trabalho, pois uma mão lava a outra. Na verdade, um dos nossos maiores prazeres é ficar mais ou menos inconsciente da própria existência, ser absorvido por paisagens, sons, lugares e pessoas interessantes. Em contrapartida, uma das nossas piores dores é a autoconsciência,
o sentimento de não estar absorvido pela comunidade, nem conectado a ela e ao mundo ao redor. Mas todo esse problema não vai ter solução enquanto pensarmos em termos de motivação pelo prazer ou dor, ou, na verdade, em termos de qualquer motivação, pois o ser humano tem problemas morais que outros animais que vivem em comunidade não têm, pela simples razão de estar muito preocupado com motivos. Se for verdade que o ser humano é necessariamente motivado pelos princípios de dor e prazer, não tem sentido nenhum discutir a conduta humana. Conduta motivada é conduta determinada. É o que é. Não importa o que qualquer um tenha a dizer a respeito. Não pode existir moralidade criativa a não ser que o ser humano tenha a possibilidade de ser livre. É aí que os moralistas cometem um erro. Se querem que o ser humano mude seu jeito de viver, precisam presumir que ele seja livre, pois, se não for, toda a fúria e todos os protestos do mundo não vão fazer diferença. Por outro lado, uma pessoa que age por medo das ameaças de um moralista ou pelo atrativo das promessas, não está agindo de forma livre. Se o ser humano não for livre, ameaças e promessas podem modificar sua conduta, mas não vão mudá-la em nenhum aspecto essencial. Se for livre, ameaças e promessas vão impedir que ele use de sua liberdade. O significado de liberdade nunca vai ser assimilado pela mente dividida. Se me sinto separado da minha experiência e do mundo, a liberdade parece ser só o ponto até onde eu posso empurrar o mundo. Assim como o destino parece o ponto até onde o mundo pode me empurrar. Mas para a mente inteira, não existe contraste entre eu e o mundo. Há apenas um processo em ação. E é o que faz tudo acontecer. Ele levanta meu dedo mindinho e gera terremotos. Ou, se você preferir, eu levanto meu dedo mindinho e também crio terremotos. Ninguém se destina e ninguém é destinado. Essa visão de liberdade é estranha. Estamos acostumados a pensar que, se existe alguma liberdade, ela não está na natureza, mas na vontade humana individual e no poder de escolha. Mas o que normalmente queremos dizer por escolha não é liberdade. Escolhas geralmente são decisões motivadas pelo prazer ou pela dor, e a mente dividida age com o único propósito de aproximar o eu do prazer e afastá-lo da dor. Os melhores prazeres são os que não são planejados, e a pior parte da dor é esperar por ela e buscar alívio quando ela chega. Não é possível planejar ser feliz. É possível planejar a existência, mas em si mesmas, existência e não existência não são prazerosas nem dolorosas. Inclusive, médicos me garantem que há circunstâncias em que a morte pode ser uma experiência altamente prazerosa. A sensação de não ser livre vem de tentar fazer coisas que são impossíveis e até sem sentido. Não somos livres para desenhar um círculo quadrado, para viver sem cabeça, nem para controlar alguns reflexos motores. Nada disso é obstáculo à liberdade, são as condições. Não sou livre para desenhar um círculo, se por acaso o círculo precisa ser quadrado. Não sou livre, ainda bem, para sair de casa e deixar minha cabeça. Da mesma maneira, não sou livre para viver em nenhum outro momento que não seja este, ou para me separar dos meus sentimentos. Resumindo, não sou livre quando estou tentando fazer algo contraditório, como me mover sem mudar de posição ou queimar os dedos sem sentir dor. Por outro lado, sou livre. Os processos do mundo são livres para fazer qualquer coisa que não seja uma contradição. Eis a pergunta que não quer calar. É uma contradição? É impossível agir ou tomar decisões sem ter o prazer como meta final? A teoria que diz que devemos inevitavelmente fazer o que nos dá mais prazer ou menos dor
é uma assertiva baseada em confusão verbal. Dizer que decido fazer alguma coisa porque me dá prazer só significa que decidi fazer aquilo porque decidi. Se o prazer é definido a princípio como o que eu prefiro, então o que eu prefiro sempre vai ser prazer. Se prefiro a dor, como um masoquista, então a dor vai ser prazer. Resumindo, a teoria remete à pergunta que fizemos antes ao dizer que o prazer significa o que desejamos. Portanto, tudo o que desejamos é prazer. Mas caio direto em contradição quando tento agir e tomar decisões que visem a felicidade, se faço com que sentir prazer seja minha meta futura. Pois, quanto mais minhas ações se direcionam a prazeres futuros, menos sou capaz de aproveitar qualquer prazer. Todos os prazeres são presentes, e nada, a não ser total consciência do presente, pode sequer começar a garantir a felicidade futura. Posso agir de forma a comer amanhã ou viajar para as montanhas semana que vem, mas não existe jeito nenhum de ter certeza de que isso vai me deixar feliz. Pelo contrário, é comum que nada arruine um prazer, tanto quanto assistir a si mesmo no meio dele, para ver se é prazeroso. Só se pode viver um momento de cada vez, e é impossível pensar sobre ouvir as ondas e se está gostoso ouvir as ondas simultaneamente. Contradições desse tipo são os únicos tipos de ação sem liberdade. Uma outra teoria determinista declara que todas as ações são motivadas por mecanismos mentais inconscientes e que, por esse motivo, mesmo as decisões mais espontâneas não seriam livres. Isso é só mais um exemplo do que significa uma mente dividida, pois qual é a diferença entre mim e mecanismos mentais, sejam conscientes ou inconscientes? Quem é levado por esses processos? A noção de que alguém está motivado vem da ilusão insistente do eu. O ser humano real, o organismo em relação com o universo, é um motivo inconsciente. E, já que ele é, não pode ser levado por ele. Em outras palavras, não se trata de motivação, é simplesmente um processo. Além do mais, não existe mente inconsciente distinta da consciente, porque a mente inconsciente é consciente, embora não de si mesma, assim como os olhos veem, mas não se veem. Permanece a suposição de que toda operação, todo processo de ação que é o ser humano e o universo, seja determinado por uma série de eventos, na qual todo evento seria o resultado inevitável de causas passadas. Não podemos analisar esse problema de forma exaustiva, sequer adequada, mas talvez por hora seja suficiente perceber que essa é uma das maiores perguntas abertas da ciência que está longe de chegar a uma conclusão. A ideia de que o passado determina o presente pode ser uma ilusão de linguagem, já que precisamos descrever o presente em termos do passado. Poderia parecer que o passado explica o presente. Para dizer como algo aconteceu, descrevemos a cadeia de eventos da qual aquilo parece fazer parte. A garrafa quebrou, caiu no chão, eu soltei, meus dedos estavam escorregadios, eu estava com a mão ensaboada. É legítimo colocar a palavra porque entre essas frases. Fazemos isso via de regra porque podemos apostar que, se eu soltar a garrafa, ela vai cair no chão. Mas isso não prova que eu tenha causado a queda, nem que ela precisava ter caído. Os eventos parecem inevitáveis em retrospectiva, porque depois que já aconteceram, nada pode mudá-los. Ainda assim, o fato de que posso apostar poderia provar exatamente do mesmo jeito que os eventos não são determinados, mas conscientes. Em outras palavras, o processo universal age livre e espontaneamente o tempo todo, mas tende a lançar os eventos em sequências regulares, portanto, previsíveis. Seja lá a que conclusão se chegar sobre essa questão,
A mente indivisa, sem dúvida, tem o sentimento de liberdade e, sem dúvida, traz para a esfera moral um modo de vida que tem todas as marcas da ação livre e criativa. É fácil ver que a maioria dos atos que, de acordo com a moralidade convencional, são chamados de maus, podem ser identificados com a mente dividida. A maior parte dessas ações vem de desejos exagerados, desejos por coisas que não são sequer remotamente necessárias para a saúde da mente e do corpo, tendo em vista que saúde é um termo relativo. Tais desejos bizarros e insaciáveis vêm à tona porque o ser humano explora seus apetites para dar ao eu uma sensação de segurança. Estou deprimido e quero tirar o eu dessa depressão. O contrário de depressão é júbilo, mas porque depressão não é júbilo, não posso me forçar a ficar jubilante. Posso, contudo, ficar bêbado. Isso me dá uma sensação maravilhosa de júbilo. Então, quando a próxima depressão vier, já tenho uma cura rápida. As depressões subsequentes vão ter o hábito de ficar mais profundas e mais sombrias, porque não estou digerindo o estado depressivo e eliminando seus venenos. Então, preciso ficar ainda mais bêbado para afogá-los. Muito em breve, vou começar a me odiar por ficar bêbado, o que vai me deixar ainda mais deprimido, e assim por diante. Talvez eu tenha uma família grande e esteja vivendo em uma casa hipotecada na qual gastei todas as economias. Preciso dar duro em um trabalho que eu não estou muito interessado, para poder pagar as contas. Não me importo de ter que trabalhar tanto, mas não paro de pensar o que vai acontecer se eu ficar doente, ou se uma guerra estourar e eu for convocado. Seria melhor não pensar sobre essas coisas, então quero tirar o eu dessa preocupação, pois tenho certeza de que vou ficar doente se isso continuar assim. Mas parar é dificílimo, e como isso só faz com que a doença fique ainda mais certa, a preocupação vai mais fundo. Devo encontrar alívio para isso. Então, em desespero, começo a apostar nos cavalos, na tentativa de balancear a preocupação com a esperança diária de que meus cavalos vençam, e assim por diante. O moralista convencional não tem nada com que contribuir para solucionar esses problemas. Talvez saliente os efeitos medonhos do alcoolismo e do jogo, mas isso não passa de mais combustível para ficar deprimido e preocupado. Pode prometer recompensas no céu por ter aguentado o sofrimento com paciência, mas isso também é um tipo de jogo. Pode atribuir a depressão ou o nervosismo ao sistema social e incitar os desafortunados à revolução. Resumindo, ele pode assustar o eu ou estimulá-lo. Em um caso, fazendo com que o indivíduo fuja de si mesmo, e no outro, fazendo com que corra atrás de si mesmo. Pode pintar imagens brilhantes das virtudes e incentivar outros a encontrar forças no exemplo dos grandes homens. Pode ser bem-sucedido ao ponto de incitar os esforços mais vigorosos para emular santidade, frear as paixões e praticar autocontrole e caridade nas ações. Ainda assim, nada disso traz liberdade para ninguém, pois por trás de toda a emulação e de toda a disciplina, o motivo ainda está lá. Se estou com medo, meus esforços para agir e me sentir com coragem são movidos pelo medo, pois estou com medo do medo, o que é simplesmente dizer que meus esforços para escapar do que sou agem em círculos. Ao lado dos exemplos de santos e heróis, tenho vergonha de não ser nada, então começo a praticar a humildade por causa do meu orgulho ferido e a caridade por causa do meu amor próprio. O impulso sempre é fazer com que eu seja alguma coisa. Eu devo ser correto, bom, uma pessoa de verdade, heróico, amoroso,
modesto. Eu me anulo para me afirmar e me entrego para me preservar. É completamente contraditório. A mente cristã sempre foi perseguida pelo sentimento de que os pecados dos santos são piores que os pecados dos pecadores, de que, de alguma maneira misteriosa, quem está lutando por salvação está mais perto do inferno e do coração do mal do que a prostituta ou o ladrão desavergonhados. Ela reconhece que o diabo é um anjo e, como espírito puro, não está interessado de verdade nos pecados da carne. Os pecados que o coração do diabo busca são os meandros do orgulho espiritual, os labirintos do auto-engano e as zombarias sutis da hipocrisia, em que uma máscara veste uma máscara que veste uma máscara, e a realidade se perde completamente. O pretenso santo cai direto na rede desta teia, porque ele se tornaria um santo. O eu dele encontra maior segurança em uma segurança, que é a mais intensa por ser tão bem escondida. A satisfação de se arrepender dos pecados e de se arrepender por ter orgulho do arrependimento. Em um círculo vicioso tão intrincado, as máscaras por trás de máscaras são infinitas. Ou, em outros termos, quem sai de si mesmo para se chutar, precisa chutar a persona que saiu, e assim por diante. Enquanto houver um desejo para se tornar algo, enquanto a mente acreditar na possibilidade de escapar do que existe neste momento, não pode haver liberdade. A virtude vai ser almejada exatamente pela mesma razão que o vício, e o bem e o mal vão se alternar como os polos opostos do mesmo círculo. O santo que parece ter dominado seu amor próprio através da violência só o escondeu. O sucesso aparente convence os outros de que ele encontrou o caminho verdadeiro, e eles seguem o exemplo por tempo bastante para atingir o polo oposto, onde ser licencioso se torna a reação inevitável ao puritanismo. Claro, isso soa como o fato de se admitir que sou o que sou fosse o fatalismo mais abjeto, e como se nenhuma saída ou divisão fosse possível. Parece que, se estou com medo, então estou paralisado de medo, mas na verdade estou acorrentado ao medo, só enquanto estiver tentando fugir dele. Por outro lado, quando não tento fugir, descubro que não há nada paralisado ou fixo a respeito da realidade do momento. Quando estou consciente desse sentimento sem nomeá-lo, sem chamá-lo de medo, ruim, negativo e etc., ele muda instantaneamente para algo diferente, e a vida segue adiante livremente. O sentimento não se perpetua mais criando o antecessor que sinta. Talvez possamos ver como a mente indivisa não se perturba com essas fugas do presente, que geralmente são chamadas de mal. Além disso, a verdade de que a mente indivisa é consciente da experiência como unidade, do mundo como mundo, e de que toda a natureza da mente e da consciência é se unir com o conhecido, sugere um estado que geralmente seria chamado de amor. Pois o amor, que se expressa em atividade criativa, é, às vezes, muito maior que uma emoção. Não é uma coisa que você possa sentir e saber, lembrar e definir. O amor é o princípio organizador e unificador que faz do mundo um universo e da massa desintegrada uma comunidade. É a própria essência e personalidade da mente e se manifesta em ato quando a mente está inteira. Pois a mente tem que estar interessada ou absorvida em algo, assim como um espelho sempre tem que refletir alguma coisa. Quando não está tentando se interessar por si mesma, como um espelho se autorrefletindo, precisa se interessar ou ser absorvida por outras pessoas e coisas. Nada de errado no modo de amar. Nós amamos, nós somos o amor, e o único problema é o percurso do amor. Se deve ser direto, como um raio de sol,
ou se voltar sobre si mesmo como uma vela debaixo do alqueire. Liberta do círculo do amor próprio, a mente humana puxa todo o universo para dentro de sua própria unidade, assim como uma única gota de orvalho parece conter todo o céu. Isso, longe de ser uma emoção simples, é a força e o princípio da ação livre e da moralidade criativa. Por outro lado, a moralidade de regras e regulamentos baseada em prêmios e castigos, mesmo quando tão intangíveis quanto a dor da culpa e o prazer do respeito por si mesmo, não tem relação com agir livremente. É um modo de controlar escravos, com uma exploração benevolente de suas ilusões, o que nunca pode levar à liberdade, por mais que ela seja procurada. Onde não há ação criativa, não tem sentido discutir o que devemos ou não fazer para sermos corretos ou bons. Uma mente que é singular e sincera não está tão interessada em ser boa, em manter relações com outras pessoas, quanto em viver de acordo com uma regra. Nem está interessada, por outro lado, em ser livre, em agir perversamente apenas para provar a própria independência. Seu interesse não está em si mesma, mas nas pessoas e nos problemas dos quais tem consciência. Estes é que são o si mesma. Ela age não de acordo com as regras, mas com as circunstâncias do momento. E o bem que ela deseja para os outros não é segurança, mas liberdade. Nada mais inumano que as relações humanas baseadas em moral. Quando alguém dá pão para ser caridoso, vive com uma mulher para ser fiel, come com um negro para não ser preconceituoso e se recusa a matar para ser pacífico, essa pessoa é fria de gelar. Ela não vê o outro. Só um pouco menos fria é a benevolência que brota da piedade, que entra em ação para remover o sofrimento, porque acha irritante olhar para ele. Mas o calor autêntico do amor não tem fórmula, não se pode copiá-lo, não é possível despertá-lo, nem responder por ele esgarçando as emoções, nem se dedicando solenemente a serviço da raça humana. Todo mundo tem amor, mas ele só pode fluir quando se está convencido da impossibilidade e da frustração de tentar amar a si mesmo. Não se atinge essa convicção através de julgamentos, de ódio, de chamar o amor próprio de todos os nomes feios do mundo. Só se atinge essa convicção através da consciência de que não se tem a quem amar quando se sente amor próprio.